Empresta essa chinelinha pra eu ir pra Porto Alegre. Ele foi. Claro que não. Ele foi pra... Claro que não. Eu fui. Essa aqui essa. Deixa eu pensar. Nunca Porto Alegre. Mas, meu, Nunca Porto Alegre foi tão longe. que loucura. Uma semana debaixo de chuva com essa... Não, e ainda com o Marcelo Bretas e o Gabriel Barreto. Eu, o Bretas e o Mário Bom. Que moto que eles foram? Era Puta, uma XLX, grade, né? Não, era uma XLX, uma XL, que era velha, mas para acompanhar. Essa aqui foi lançada junto com a XLX. E essa Era a primeirinha, então. Sem primeira. carenagem. Primeirinha. E como as XL andavam mais, a gente ia com a XL grudada no vácuo de uma das duas, né? É assim, Horácio, eu mudei o discurso. As motos funcionam todas? Funcionam, mas não ao mesmo tempo. Hoje não tá funcionando a Tiger, a R1 que não tá aí, bom, sempre tem alguma que não É funciona. muita moto também. Não dá, cara, eu me sinto equilibrando um pratinho, cara, sempre cai um. É uma bateria, outra. Bem-vindo. É bem isso, né? Então todas funcionam, todas, mas não ao mesmo tempo. Bom, mas estão funcionando, a grande É que maioria. nem meus neurônios, eles funcionam todos. Você tem a CB 450. Tem a CBS. CBR 450. E a ideia eu pensei da gente fazer um passeio caseiro. É isso. Fazer um passeio curto por aqui, tem uma estradinha de curvas bem bonita, bem legal. Ou nós podemos ir para Joanópolis, aí já é um passeio de 100 km. Que aí pega a estrada mesmo de curva que vocês vão se divertir. Sou mais curto. Curto. Vamos lá. RD. Bora lá, as outras duas não. Vou levar a Tenerência pra gente. Fiz 4 corridas RD aqui. Uma no circuito antigo, Interlagos antigo, e 3 no circuito já encurtado, né? Circuito novo pra moto não é legal. E é. Não, O velho. a rua, aqui o asfalto ficou muito melhor. Ah não, a pista é muito melhor. Primeira Mas volta. a curva 1 e 2, no circuito antigo, o RD fazia fretado, né? Não freava, vinha direto. E aí dava pra sentir o pneu trabalhar no aro, sabe? Porque não era radial, né? Então a moto ela vinha meio. Ai, cara! Era uma cueca por volta. Hoje eu publico uma foto do meu RD. A primeira comentário que vem, e eu quero que vocês confirmem se isso é verdade ou se explica isso. Essa moto não tem freio. Não! Tem freio? Freio! Tem dois na frente? Ah, escuta Pega esse o. helicóptero aí. Fez o som da Olivetti Praxis 20? Se vier lá uma pancada é bom, né? Eu não me lembro. Vamos lá. Cadê o computador? Fazer um projeto que você vai curtir.
Quase cheguei a 300, não cheguei a 200 porque não teve espaço. Na Dom Pedro. Não, vocês foram pra frente. Na hora que você chegou. Eu fiquei enrolado lá atrás, peguei um pedaço de terra lá. Estamos em 4 motos, RD, Teneré, CBR e Sara. RD, fala aí, poucas palavras. RD continua sendo o must da adrenalina. Continua. Igual ele falou, de 30 ou 40, não, quase 40 anos atrás, né? Hoje continua sendo a mesma coisa, aquilo que eu esperava, né? A moto acelera, muito boa, muito legal. Curtinha, eu gosto de moto grande, né? Mas ela te oferece tudo em relação a que você precisa de adrenalina para brincar. Então ela acelera e ela te acelera. Te acelera. Te acelera. O perigoso é você entrar na onda. No turbo sem válvula de alívio e começar a acelerar demais e aí que acontecem essas coisas. Tite, RD. Cara, a RD, por incrível que pareça, é uma moto que não perdeu, continua atual, sabe? Ela, assim, se não fosse pela tecnologia dois tempos, é uma moto que daria para produzir até indefinidamente, hein? Mas eu fiquei impressionado de imaginar o que eu fiz com essa moto no passado. Veio tudo na cabeça. Veio tudo na cabeça, assim. E ela é muito instiga, né? Ela convida a gente a acelerar. Sim. A hora que o contagível chega ali a 8.000, 8.500 giros, que ela abre mesmo, né? Não dá vontade de parar de acelerar. É uma coisa assim, parece que você quer ver até onde ela vai, né? E eu agora, na estrada, eu cheguei a uns 185, mais ou menos. No circuito fechado, né? Fechado. O que ele falou é estrada aberta, né? Mas já peguei muito mais que isso estrada aberta. Quando você anda lá uns 8.000, mais ou menos, que é onde ela realmente acelera, anda forte, mesmo não andando a 200 por hora, mesmo você trocando de marcha e andando no circuitinho travado, ou uma pista seria o ideal, né? Você não quer andar, você não quer tirar o acelerador, você quer andar só lá em cima. Que é o ronquinho mais gostoso, a reação é mais legal. Tá, mais uma pergunta da RD. Cada vez que eu publico uma foto da RD, aparece um para falar que essa moto não tem freio. Afinal, essa moto tem freio ou essa moto não tem freio? Gabriel. Eu não acho que ela não tenha freio. Se alguém sabe o que é uma moto sem freio, eu andei muito em moto sem freio. Eu corri de Suzuki 250, freio a tambor. Eu tinha uma T500J, a T500 andava muito e tinha um tamborzão enorme com duplo acionamento, mas não parava de nenhum. Isso é não ter freio. O não ter freio é quando você puxa e sabe que não vai parar, né? E se tiver alguma coisa você vai bater. Não é o caso da RD, nem da antiga e nem da nacional, porque ela tem um freio, não era um freio maravilhoso, né? Tinha lá seus problemas, né? Mas ela freava, né? Meio borrachudo, mas ela freava. O problema é que o pessoal abusava demais e perdia o controle. Aí botava a culpa no freio. Tite. Assim, tem freio ou não tem freio? Ela tem freio para a época que ela foi fabricada. Opa! Né? Então, assim, para aquela época, o sistema de freio dela era super eficiente. O que acontecia é que o Gabriel falou, as pessoas aceleravam demais e não tinham a experiência para poder saber como atuar um freio numa moto 2 tempos, né? Que não é igual a um 4 tempos. Então, uma 750, ela freava muito mais na desaceleração. Freio. Isso aí. E naquela época não tinha embreagem deslizante, né? Nas 4 tempos. Então, quando a gente desacelerava, ela reduzia muito a velocidade. No motor 2 tempos, quando a gente desacelera, ele continua absolutamente igual. É como se... Olha, É como se entrasse no ponto morto. Deslancha. Então, você tem que programar a frenagem com antecedência. Agora, nessa volta que nós demos, eu percebi uma coisa que eu não percebi naquela época. O freio traseiro é muito bom. É muito bom. Ele é extremamente, é super eficiente. E o brasileiro não sabia frear. Não sabe até hoje, né? Porque na autoescola ensina a usar só o freio traseiro. Então, se a pessoa tenta frear ela no freio traseiro, ela vai travar muito fácil, porque ela é muito leve, né? Então, é assim, na verdade, o freio dela, para a época, para a moto, para o pneu, para o peso dela, ele funciona. As pessoas é que não sabiam usar. tem esse problema de ser muito leve também.
aquelas RD dos anos 70, eu vi acontecer. O cara freava, travava a roda e aí ele caía. E a culpa era do freio, porque o freio travou, não porque não freou. É viúva negra ou não é viúva negra? Pode chamar de viúva negra ou não pode falar de viúva negra? Você quer saber? Quero saber a opinião de você. Etimologicamente falando, eu brincava isso na época. Eu tinha 12 anos, e os caras já 12, mas não, um pouquinho mais, né? A RD mesmo era de 73, mas a R5 anterior já tinha esse estigma. A Viúva Negra, tambor, né? a Viúva Negra é a HRD Vincent dos anos 40, meu pai tinha uma e ele em 68 ele tinha uma, andava na garupa dele. Era uma moto monstruosa que andava na linha reta, não freava de jeito nenhum e não fazia curva de jeito nenhum. Era uma Hayabusa dos dias de hoje? Não. A moto mais veloz que existia? Não. Assim, mais veloz. Era a moto mais veloz. Tinha a Brooks Superior, mas nunca vi uma de perto na época, só agora. Gente, né? Não. A HRD era vendida aqui, era o La Torre, se não me engano, que vendia. Era uma moto comum, tem anúncio. E era uma moto fantástica. Meu pai tinha uma. E ele mesmo falava, essa moto é para condução especializada. É porque o cara tem que saber o que fazer com ela. Ele inclusive, ele contava, passou muitos perrengues com aquela moto. E ela tinha realmente o apelido de Viúva Negra. Agora, etimologicamente falando, no caso da RD que herdou essa brincadeira, esse apelido, eu falava assim, mas pô, não é a viúva que fica, não é a mãe que fica sem o filho, porque a gente era tudo moleque, a gente tinha tudo, eu tinha 14, 15, os caras tinham até 20 e poucos anos. Então, os caras morriam mesmo, né? Porque tinha muito acidente. Mas era tudo solteiro. E pode chamar a RD de Viúva Negra? Pode. A gente também não pode ir contra um estereótipo popular. Certo. Ela é chamada de Viúva Negra porque realmente ela tem esse estigma. Titi, e aí, pode ou não pode? Biologicamente falando, Etimologicamente e biologicamente. a aranha viúva negra, né, ela mata o macho depois que ela já deu uma asinha, né? Depois que ela já transou, né? Tá lá, em vez de fumar um cigarrinho, ela vai lá e mata o cara. Né? Então, assim, o apelido viúva negra, ela veio na RD, na R5 primeiro, porque tinha freio a tambor, né? Mas a R5 era moderna. Mas a R5 eu não lembro do apelido. Não, na R5. mas na verdade foi a primeira RD 350, as duas, a B, né? A A e a B. Que a A tinha freio a tambor. A B era disco. Era freio a disco, né? Que não adiantava nada. E mais uma vez, né? O problema não estava no freio. O problema estava na incapacidade que a pessoa tinha de frear. Na falta de conhecimento e falta de técnica. Mas e a viúva aí? A viúva ela entra na história por quê? Porque, na verdade, eram as mães que perdiam os filhos, né? Porque eram jovens, né? Mas se um cara naquela época com 20, 25 anos casava, era um problema dele, né? Isso não tem nada a ver com isso, né? Não se casavam muito, não. Mas eu acho que tem motos que fizeram muito mais viúvas do que a RD, você quer saber? A RD, quando ela surgiu, esse estigma também apareceu, porque naquela época não era obrigado a usar capacete. Então os acidentes, eles terminavam, muitos acidentes terminavam de forma fatal, né? Então às vezes uma queda a 70, 80 por hora era fatal, né? Hoje em dia dificilmente uma queda a 70, 80 por hora vai provocar não era só o capacete, uma lesão fatal. todos os equipamentos, né? Não existia equipamento. Bom, mas eu acho injusto. Pode chamar de Viúva Negra ou não? Eu acho que essa moderna, essa nossa aqui, eu acho que não merece esse apelido. Não merece? Não merece. Não, primeiro porque ela não fez muitas viúvas. Não fez mesmo. A primeira fez muito mais. E porque quando ela chegou, a gente já estava sob a lei da obrigação do capacete. Eu lembro. Tava assim. Já era anos 80, já tinha obrigação. Eu não lembro. O Brasil foi um dos primeiros países a determinar a obrigatoriedade do capacete. Primeiro era só na estrada, e depois tem país que até hoje não é obrigado. Os Estados Unidos depende não é obrigado até hoje. Com a força. Depende. Aí vai entrar numa outra discussão. Tem um lado social da coisa também. Mas assim, as pessoas naquela época, quando a RD entrou no mercado, ela pegou muita gente que estava saindo da 125. Então não tinha uma bagagem de experiência suficiente para pegar uma moto que tem uma característica que trabalha muito em alta, né?
Então, assim, eu via muita gente se acidentar na rua porque ele começava a embalar. Pô, a moto tem 6 marchas, era quando chega na quarta já tá lá em cima. Sim, né? Muito rápido. E não sabia como reagir numa situação de emergência. Como voltar a velocidade segura. E ela tem uma característica que é o kickback, né? Toda a RD, assim, quando passava em costela de vaca, ela dava um kickback que, assim, se o cara tivesse com as 2 mãos no guidão, tudo bem, controlava numa boa, né? Agora, se por acaso tirasse uma mão do guidão e ela entrasse em kickback, nunca mais recupera o controle, né? Então, isso era uma característica dessa moto por questão de construção de quadro, de pneu na época. O pneu era diferente, não é o pneu que nós temos hoje, né? Então, tudo isso contribuía para que ela fosse uma moto que causasse muito acidente, mas não pela moto, é pela falta de experiência de quem estava conduzindo. Pelo momento. Não, e outra, era uma moto que de repente, começada a R5, né, de repente era uma moto derivada das TD de competição, que começaram nos anos 60, mas eram feitas para pista. De repente fizeram uma TD, uma TR para rua, que era a R5. E realmente era uma moto de competição para rua. Então pegou o pessoalzinho, já não é, acho que é uma geração antes da minha até. Pegou o pessoal desprevenido, deslumbrado. Olha como anda, aí depois não sabia controlar. Eu vejo assim, né? Na época eu via, mas eu não exatamente não sei como é que eu imaginava a questão na época. Hoje eu vejo assim. A RD era sangue nos olhos, né? Faca nos dentes. Hoje, as motos zero, que estão na concessionária zero, que tem eletrônica, nivelaram por baixo, qualquer um pilota, ou tem aquela moto zero que o cara não consegue pilotar? Você mesmo me deu um exemplo hoje numa KTM que você tem aí. Você acha que qualquer um consegue pilotar aquela moto? Aquela KTM, Gabriel, é 2008 e não tem nenhuma eletrônica, só injeção. Você está falando das motos atuais que tem toda a eletrônica. Cara, com toda a eletrônica, anti-wheeling, anti-controle de tração, ABS e tudo mais. Nivelou por baixo, qualquer um pilota ou não? Essa eletrônica total facilita o cara andar forte, mas não impede que ele se mate. O que acontece, assim, eu tive a chance de experimentar uma moto com toda a eletrônica possível, com freio inteligente, com ABS programável, tudo isso em autódromo, né? E a sensação que me deu é que, assim, hoje as motos elas estão mais perdoáveis. Então a eletrônica ela não fez com que a moto ficasse mais segura, ela fez com que a moto aceitasse mais erro. Isso, então uma experiência que a gente tem hoje, né? Hoje já existe um sistema de freio ABS inteligente que ele tem um acelerômetro que ele interpreta as posições que a moto está em relação a eixo vertical, horizontal, inclinação radial, né? Longitudinal. Chama de ABS de curva. ABS de curva, é cornering ABS, né? Mas esse tipo de freio, ele aceita todo o erro que o piloto fizer. Se ele vier muito forte no freio traseiro, ele carrega o dianteiro junto. Se ele vier muito forte no dianteiro, ele transfere para o traseiro. Se ele enfiar a mão no freio dianteiro em curva, ele joga para o traseiro. Então ele perdoa os erros que o cara comete. Não só perdoa, como corrige. Corrige, ele perdoa e corrige, né? Então a tecnologia, ela fez com que as motos hoje não exija uma super habilidade para pilotar. Não é o caso da RD. A RD, na época, ela exigia muita experiência. Não perdoa. Você e a moto, né? Porque assim, primeiro que ela funciona só em alta. Ela não tem baixa. A gente hoje está até falando, ela tem um pouco de baixa porque a gente já se acostumou com isso. A gente quando eu subo uma RD, a minha cabeça volta a 30, 35 anos e eu piloto com a cabeça de 35 anos atrás. Então não adianta pegar um cara hoje, que nunca andou de RD, bota em cima, ele vai falar, nossa, que moto ruim, ela não tem baixa, alguém que começa a pilotar agora, né? Que tirou carta ontem e tem grana. Se ele comprar uma moto de 1.600 cilindrada ou de 1.200 cilindrada, ele não vai... Então, uma Ducati V4, ele não vai ter dificuldade para pilotar porque a moto aceita os erros que ele comete. Então, uma multistrada V4, por exemplo, a multistrada é uma moto que você pilota mamãe, é super tranquila, né? Então, isso mudou muito o conceito de segurança, de moto e tudo mais. Agora, você pega um cara que tem 25 anos hoje, não passou pela experiência de moto 2 tempos,
Coloca ele, o cara é habilidoso. Coloca ele numa RD 350, ele vai falar, puta, que moto difícil de pilotar. Legal. Porque ela é exigente, né? É aquela palavra que o italiano usa, empenhativa, sabe? Ela exige que o cara se empenhe mesmo, né? A experiência hoje mostrou, né? Assim, eu tava pilotando uma moto, chegou uma hora que eu falei, peraí, preciso reduzir marcha, tem que trabalhar ela com giro mais alto, né? Não adianta querer buscar rotação em quinta marcha, em quarta marcha, que ela não vem, né? Agora, quando eu tive a RD no passado, pra mim era a coisa mais divertida do mundo. Automático, né? Era automático. Talvez o mais próximo disso seja uma GSX 750, né? Que te obriga a buscar marcha o tempo inteiro. Mas Então, Sim. mais a R6. R6. Porque tem 2.000 giros ali de moto com menos cilindrada. A R6, ela tinha muita rotação. Então, quando a moto tem muita rotação, ela vai lá até 16, 17 mil giros, ela exige que o cara trabalhe o câmbio. rotação útil. Ele tem que trabalhar, e a faixa útil de potência e torque é muito estreita, né? Agora, na nossa época, né, quando você pegava uma ficha técnica e vinha lá, torque máximo a 5 mil giros, potência máxima a 6 mil giros, que você tem 1000 RPM de faixa útil, era um sufoco para pilotar uma moto dessa, né? Hoje não, porque a eletrônica corrige. Então a eletrônica corrige isso, mesmo que ela tenha uma faixa estreita, a hora que você vira o acelerador, ela faz tudo trabalhar, os japonesinhos, tudo trabalham lá dentro para poder entregar a aceleração para você, né? Tá muito fácil, não tá? Eu, por exemplo, não gosto da eletrônica e explico por quê. Então eu estou acelerando, eu quero que estique o cabo e puxe as borboletas para ela fazer o que eu estou mandando. Eu não quero alguém no meio do caminho falando, não, menos aceleração porque está na curva. Ou menos freio dianteiro porque agora é a hora do traseiro. Eu não gosto. Então eu gosto das motos sem eletrônica nenhuma. Claro que para uma viagem longa, que eu não estou pilotando a moto, eu estou viajando de moto, a eletrônica é bem-vinda, vai me corrigir um erro, vai me ajudar um ABS, pô, super legal. Não é uma ignorância, né? Mas quando eu estou pilotando, eu quero eu e a moto. Para vocês, as motos com eletrônica tiram o prazer da pilotagem ou ainda te dá prazer de pilotar? Eu me considero meio, não sei se antiquado, mas eu não gosto de eletrônica. Nunca gostei de eletrônica. O primeiro freio ABS que eu usei na minha vida para moto foi numa BMW, a primeira que apareceu aqui. Não era perfeita, tá cheio de problema. Fui descer uma rua que tinha um semáforo e ela tinha costela de vaca. Eu puxei o freio dianteiro, foi como se eu tivesse puxado uma embreagem. Eu fiz uma roleta paulista no farol vermelho e não morri porque tive sorte. A partir daí eu falei, não, ABS na moto nunca. Mas tudo bem, isso faz 30 anos. Hoje eu aceito e respeito e gosto de tudo que é eletrônica num carro, numa moto, para você se locomover, né? É tudo, é legal, ele vai te ajudar na curva. Se você está de carro e errou, entrou forte demais numa curva, ele vai frear aqui, vai frear ali, não sei o que, tudo vai te safar. Agora, quanto ao prazer da pilotagem, é muito legal você ter tanto um carro quanto a moto, nós estamos falando de moto, sem nenhuma eletrônica, porque aí, se você realmente for bom no que faz, você vai usar aquilo que você sabe. E eu acho isso muito gostoso, sabe? Você poder aproveitar, mesmo que você erre aqui, erre ali. A gente corria nos anos 70, errava um monte de coisa, saía reto na curva e tudo mais, mas fazia parte do aprendizado de você saber controlar uma motocicleta. Uma motocicleta forte ou uma motocicleta fraca, não importa, né? E hoje a eletrônica tirou isso. A eletrônica faz com que muita gente se considere um super piloto. Eu sou fã de carteirinha de eletrônica. Total. Porque assim, eu passei por uma experiência que foi pilotar na chuva, Não tá bom? com uma moto de 200 cavalos, sem nada de eletrônica. Então, isso em autódromo, né? A hora de frear, de acelerar, todos esses momentos, é um momento de tanta tensão, de tanta delicadeza, de tanta sutileza de pilotagem, sabe?
que isso gera uma tensão, assim, não relaxa um segundo, né? Depois, passou mais de 20 anos, eu tive a chance de pilotar uma moto 100% eletrônica em autódromo também, né? E a experiência foi muito gratificante, né? Porque ela, mais uma vez, assim, ela perdoa os erros. Então você consegue levar o seu limite um pouquinho mais para cima, porque quando eu chegar nesse ponto, a moto vai falar, opa, você volta para cá. Você não chegaria. Então, assim, eu me lembro que nessa ocasião eu estava no autódromo em Mugello, na Itália, né, com uma Ducati, 100% eletrônica. E a eletrônica hoje tem outra coisa. Você pode desligar tudo. Pista na qual, desculpa interromper, Mugello, a pista na qual os caras dão 350, né, no MotoGP. Eu cheguei a 317. Respeitável. É respeitável mesmo. Então, o que acontece com a eletrônica atual, né, hoje em dia? Você programa. Então eu posso ser menos conservador. Exatamente. Então, assim, se você tem uma característica que o Gabriel falou, assim, eu gosto de eu sentir a moto frear, eu sentir o ponto de aceleração, você reduz toda a eletrônica dela, joga ela lá para baixo. Nessa moto, ela tinha a opção, a última opção de programa era a Racing, né? A Racing era para cabra macho com 3 bolas, né? O instrutor falou, ó, você quer colocar na Racing, você vai colocar quando a gente tiver faltando 15 minutos para acabar o treino. Para não estragar a moto. Pode estragar o dia também, né? Para você não voltar numa caixa desse tamanho, né? Não, e também estragar o evento, né? Pode estragar o evento, Então, a hora que você tira a eletrônica, ela não sai 100%, a eletrônica ela não sai 100%. Não chega a não. E tem muita coisa que liga automaticamente quando a merda é grande. Assim, por quê? Porque assim, o freio, por exemplo, o freio você não consegue tirar tudo 100%, mas você consegue eliminar o traseiro para poder obrigatório, para poder derrapar, né? Para poder entrar em drift, né? Sim, sim. Então, mas assim, eu lembro de uma situação que eu perdi o ponto de frenagem no final dessa reta gigantesca, né? E eu achei que eu ia passar reto, mas eu consegui manter a moto freando em curva. Isso não consegue numa moto sem eletrônica. Talvez uma vai embora, sabe? Então, não, assim, gente, né? a eletrônica, se você souber, né? Se você souber trabalhar ela, se você souber usar ela a seu favor, a ajudar, quando você coloca ela no modo racing, que é um modo que ela atua muito pouco, você tem a sensação de que não tem nada de eletrônica. Não parece que não tem nada. Ela só vai entrar quando você realmente deu aquele pelinho a mais de abuso, sabe? Não era pra dar. Que não era para dar. Então, assim, ela se torna um auxílio. Ela não limita a sua pilotagem, sabe? Ela se torna um auxílio. E é super divertido, né? E na chuva, então, pelo amor de Deus, né? Na chuva, você fala assim, bom, agora eu tô inteiro. Passou. Porque quando a gente acelera, por exemplo, num piso molhado, numa moto com eletrônica, a potência só vai entrar a hora que ela sentir aderência. Enquanto ela não tiver aderência, ela não entra. E quando eu fiz o teste de 24 horas com aquela moto que você tem igualzinha aqui embaixo, aquela Kawasaki ZX12 lá. A 12? Você pegou chuva naquele teste? Então, eu fiquei 23 horas embaixo de chuva. Minhoca caiu, não foi esse? Não, ninguém caiu. Por incrível. Foi esse teste que o Minhoca? Não, ele caiu na estrada. Caiu na estrada. Ele caiu na estrada. Porque a gente fez autódromo e fez estrada, né? Essa não tem eletrônica, essa moto. Então, ela não tem nada de eletrônica. E eu pilotei vários turnos na chuva em Jacarepaguá, sem eletrônica, e eu posso garantir para vocês que a eletrônica é uma bênção. Porque é muito difícil pilotar uma moto de quase 200 cavalos na chuva sem eletrônica, cara. É um exercício de... É um jogo de xadrez, né? Porque, assim, é claro que não era uma competição, né? Mas cada um queria acelerar o máximo possível. Uma moto incrível, que é a XT600 Teneré, e 2 caras icônicos, que é o Tite e o Gabriel Marazzi, andaram nela hoje. Eu me arrepio quando eu ando no Teneré, eu fico louco. É sério, o Teneré mexe comigo. É mesmo? E aí, pra vocês, como é que foi andar de Teneré depois de 38 anos, 37 anos? Tite, conta pra gente. Bom, eu tive, né, Teneré. Você teve uma Teneré? Tive uma não, tive 2. E foi a moto que eu mais viajei na minha vida. Porque assim, a Teneré, ela é uma moto que hoje em dia poderia continuar sendo produzida. Com o mesmo formatinho, motor de 1 cilindro, tecnologia simples, robusta, econômica, com tanque gigantesco, né?
porque ela é uma moto feita para rodar. É para rodar. Assim, ela é unstoppable, né? Você não tem situação que você faça essa moto parar. Eu fui para Jericoacoara de Teneré 600, né? Eu saí de São Paulo, fui lá para o interior do Ceará, enfrentei duna, asfalto, tudo, e ela é uma moto que ela não dá vontade de parar de andar. Isso é uma coisa interessante, é curiosa, né? E hoje, quando eu andei nela, a mais nova que você tem, né, que é de farol duplo, eu tive a mesma memória que eu tive na época que eu tinha a minha. Ela é uma moto imparável, sabe? Ela assim, você consegue andar com ela por quilômetros e quilômetros e quilômetros. Uma coisa que eu percebo quando eu subo numa moto dos anos 80, hoje em dia, né? É que os bancos eram muito mais macios. Por que o banco é tão duro hoje em dia, né? Eu não sei se eu tenho menos carne na bunda também, né? Pode ser isso, né? Também. Mas os bancos, eles são muito mais macios, a gente consegue rodar por mais tempo, né? Então, a Teneré que eu tive foi a moto que eu mais viajei na minha vida. Eu não conseguia parar de viajar. Era uma situação assim, eu chegava fim de semana e já ficava pensando, bom, pra onde que eu vou? Então, assim, é tudo viagenzinhas que na terra, andava muito na terra, né? Porque eu gosto de andar na terra, né? E apesar de todo mundo achar que pela minha história como piloto de moto velocidade, que eu gosto de moto esportiva, não, eu gosto de big trail mesmo, sabe? Big trail. Então, hoje, o cenário, né, do mercado, hoje, aceitaria uma Teneré de volta, sabe? E mesmo essa 250 que a Yamaha faz, com motorzinho pequeno, tudo, ela é uma moto muito desfrutável, né? Muito aproveitável. Mas uma 600, nossa, ia ser tudo de bom. Show. O que a Teneré fez com você? O que aconteceu? Eu não quero esfriar o papo, mas Big Trail nunca foi a minha praia. É claro, eu sempre reforço isso. 40 anos atrás, a gente era jovem e super entusiasmado. Tudo era fantástico, qualquer coisa era fantástico, né? Então, quando veio a Teneré, era uma moto assim maravilhosa. Para estrada não tinha, para viagem não tinha nada melhor. Melhor até que CBX, melhor tudo que tinha na época. Aí eu vou relembrar uma viagem que eu fiz com o Roberto Araújo, que nós fomos para o Pantanal, ficamos uma semana, rodamos uns 5 ou 6 mil quilômetros, com uma Teneré, a primeira. 1990 ainda era a primeira, né? Não, 91 era uma igual a essa. Não, 90. Junto com a Saara? Deixa eu lembrar. Eu lembro que foi a última reportagem que eu fiz para Duas Rodas oficialmente, depois eu saí e fiquei 2 anos fazendo freela. Aí eu fiz, era a XL X350 e a Teneré da primeira geração. Então é 88. Pode ser 8889. 89. Não, certeza que foi 90. Foi 90. Porque foi quando eu saí por causa dessa reportagem. Aí, e a gente viajava, às vezes sem um destino certo para aquele dia, mas a gente tinha que ficar uma semana rodando. E nós fomos para aquela região do Pantanal. A Teneré tinha tudo de bom. Você podia tirar as mãos, fumar, podia beber, podia até dormir, que ela andava sozinha. E tinha um farol maravilhoso. E a XLX era a moto que ninguém conseguia ligar, né? A XLX é a moto para cara que sabe o que quer, porque se a 250 era ruim, a 350 pior ainda para ligar. E fizemos essa viagem, inclusive tem uma fotinha bacana que eu lembro com muita saudade, né, dessa aventura. Andamos na trilha, no mato, não sei o quê. Aí eu vou contar a história do gafanhoto, né? Gafanhoto, a história famosa. A gente estava num hotel daqueles bem perdidos no meio do nada. Falava, hoje nós vamos andar para qualquer lugar, para andar com as motos para ver onde a gente chega, no meio do mato. Chegamos numa clareira que era uma colininha assim, cheia alta, paramos, tiramos a roupa, tiramos tudo. Oh, que gostoso, né? De repente veio uma nuvem preta chegando, né? E nós dois lá, o que é aquilo? Não sei o que é, não sei o que era. Quando começou a chegar perto, naquele momento, a gente sempre revezava as motos. O Roberto pegou, botou a roupa dele, ligou a Teneré e foi embora.
Se mandou. E eu fiz a mesma coisa quando eu montei na XLX e dá na partida nada, dá na partida. Aí foi chegando, era uma nuvem de gafanhoto, daqueles que quando me cercaram eu não vi mais nada, ficou preto. E aqui que aí pegou. Aí a moto pegou e eu saí, eu não sei pra onde eu fui. Andei aqui uns 50 metros, pronto, clareou, não caí em nenhum buraco, e saí e peguei a trilha e fui embora. Então eu nunca mais me esqueci dessa diferença entre as motos. A Teneré era uma Big Trail, que para estrada era a melhor coisa que existia. E a XLX era uma moto que não era tanto para trilha. Trail, né? Era mais trail, trail mas era uma trail pesada, difícil. A gente fazia trilha com ela. A hora que caísse, tomasse 2, 3 tombos, ninguém mais conseguia levantar e ligar no pedal, pior ainda, né? Então eu fiquei muito marcado com essa diferença entre as duas motos para esse teste. Foi o último teste que eu fiz para 2 rodas oficialmente, quando eu era contratado e tudo mais. Aí eu acabei saindo, foi em junho de 1990. Acabei saindo e fiquei mais 2 anos colaborando, aí fizemos um monte de coisa, né? Com 2 rodas. Aí eu fui para a editora Motor Press, onde nós fizemos a revista Carro e depois a revista Motociclismo. Aí eu me desliguei completamente das 2 rodas. Mas foi marcante. Teneré. Eu não sou fã das Big Trail, como eu te falei, mas hoje a moto que eu mais gosto, entre as minhas, que eu gosto de viajar, você sabe qual é, a Varadeiro. A Varadeiro é uma cruiser, né? Não é uma moto para trilha, é uma moto para É aro estrada. 19, né? Diferente. É isso. CBR 450 SR. Eu não tive CBR na época. Fui comprar minha CBR depois de Barba Branca. E foi uma grata surpresa quando eu comprei, porque eu esperava uma moto que não me desse prazer de pilotar, fosse uma moto fraca e sem graça. Ela é fraca, mas ela é muito divertida, ela é muito legal. Hoje eu emprestei a CBR para o Tite e para o Marazzi andarem. Eu queria ver o que eles acharam de andar com ela depois de 35 anos depois. O que você acha, Tite? Cara, assim, a CBR para mim sempre foi surpreendente, né? Porque ela é um projeto muito bem elaborado e na época a Honda ela não quis bater de frente com a RD. Muita gente acha que elas são concorrentes, né? Mas elas não são concorrentes, elas são motos de categorias diferentes. Mas a Honda ela foi esperta por colocar aro 17 na moto. Porque o aro 17, naquela época, tinha pneu radial. E o aro 18 não tinha pneu radial. Então a CBR ela tem uma estabilidade e uma manobrabilidade, né, muito elevada para aquele motor, né? Mas é uma moto que poderia ser produzida hoje com motor moderno. Se colocasse um motor, hoje os motores modernos de 300 cilindradas de 2 cilindros, pô, numa moto daquela ia ser perfeito, né? Porque ele ia casar, né? Ia ser perfeito. Mas assim, pilotar ela hoje, aliás, pilotar qualquer moto dos anos 80 hoje, o que eu acho mais legal de tudo é o conforto delas. Elas eram motos confortáveis, né? A gente se encaixa nela, né? Ela tem um banco macio, ela tem uma posição de pilotar não tão agressiva, né? Elas são mais dóceis, né? Hoje em dia uma moto esportiva, uma R3, uma moto esportiva, uma Ninja 400, elas são muito mais agressivas para pilotar, né? Suspensão, inclusive, né? A suspensão dura, o banco com pouca espuma, né? Com espuma dura, né? São motos para tiros curtos. Se pegar uma CBR hoje, eu vou para Porto Alegre, né? Porto Alegre é o local do dia, a gente vai para Porto Alegre de hoje. Numa moto moderna, numa esportiva moderna, você não consegue permanecer muito tempo pilotando, sabe? Então o que mais me impressionou na CBR é o quanto ela é na mão, né? O quanto ela é fácil de pilotar, muito assim, ela é muito tranquila, segura, né? E o quanto ela é confortável. Ela é muito confortável, dá para ficar o dia inteiro andando com ela. Das 4 motos que nós andamos hoje, realmente eu estava mais ansioso por andar na CBR, que não me lembro de ter andado nessa moto desde o lançamento em 89. Nós fizemos um test drive na Rio Santos, Mogi Bertioga, Rio Santos. Você estava? E depois eu peguei a moto, fiz teste, acho que eu viajei com a moto, mas na época, depois nunca mais.
E a moto sumiu. Você pode ver no mercado, pouquíssima CBR 450 SL você viu de lá para cá. Agora começaram a reaparecer as motos e é a que eu estava mais ansioso. Mas não tive surpresa nenhuma. Como o Tite falou, a moto é super confortável. Na época eu considerei que a moto era nota 10 em tudo, menos motor, não que o motor fosse ruim, ele só era fraco. O motor da 450 tinha o quê? 46 cavalos. Então era muita moto para pouco motor, então você podia fazer o que quisesse com ela. Andava no limite, esgoelava o motor, a moto fazia e não tinha, claro, não tinha eletrônica nenhuma, a gente andava forte com a moto, além de ser super confortável. E foi exatamente o que eu senti hoje. A tua moto está muito novinha, então eu senti que depois que eu saí da RD, né, que anda, mas aí na hora de você fazer a curva, não sei o que, ela é um pouquinho mais estável por causa de pneu e tudo mais, e a CBR muito mais justinha, muito mais gostosa. Sem poder andar muito, mas andar muito forte, se a gente considerar que você vai andar no limite. Agora, para você andar numa estradinha, para você andar tranquilo, mas fazendo curva, tudo, freando no lugar certo, aquele motor tá mais que bom. A última moto que a gente andou hoje foi a MX350 Saara. Eu fui mal influenciado por dois cidadãos, o senhor Gabriel Maraz e o senhor Tite Simões, que falaram que a Saara na época não era uma moto tão legal. Eles queriam uma moto de trilha, eles queriam o DNA da XLX. E a Saara era muito empetecada. E a Saara realmente é empetecada. Eu nunca quis ter. Quando eu comprei a Saara, eu me apaixonei. A Saara é muito legal, porque eu ando hoje. Eu acho que o erro na época foi a Honda ter feito a Saara e tirado o XLX de linha. Se deixasse as duas juntas, poderiam conviver muito bem. Mas aí eu trouxe a Saara e os caras que me falaram mal dela na época para andar nela hoje. E aí, mudou esse conceito, Tite, geral? Cara, a Saara foi uma das motos que eu também mais viajei na minha vida, né? E eu tinha um grande amigo meu que tinha uma pousada em Ilhéus, né? E eu sempre ia, eu sempre ia para lá e eu escolhia justamente a Saara. Porque a Saara é uma moto que dá para rodar por quilômetros e quilômetros e quilômetros sem parar, né? Além de ser era econômica na época, né? Dentro do conceito que ele tinha de economia na época, né? Mas numa dessas viagens tem uma história muito interessante, muito curiosa, que é o seguinte. Quando eu cheguei em Ilhéus, logo que eu entrei na cidade, tinha uma faixa de fora a fora, assim, na rua. O povo de Ilhéus saúda Geraldo Simões. Eu falei, caralho, que porra é essa, né? Como é que os caras sabiam que eu ia chegar na cidade, né? Aí eu comecei a viajar, né? Falei assim, pô, será que alguém ligou nas duas rodas e falaram, pô, ele tá indo pra Ilhéus, vamos fazer uma surpresa pra ele. Pô, me achei o cara mais importante do mundo, né? Que legal. Aí eu andava mais um pouco, tinha outra placa lá, povo saúda Geraldo Simões. Eu falei, pô, mas o que eu quero? Virei super-herói nessa cidade? Aí a minha alegria acabou no primeiro abastecimento, né? Eu fui pagar naquela época, eu pagava com cheque, né? Eu fui pagar a gasolina com cheque, era que eu entreguei pro frentista, ele falou assim, oxe, você tem o mesmo nome do prefeito que acabou de ser eleito. Pô, eu não sabia dessa história. Aí a minha euforia acabou naquele momento, né? E assim, eu cheguei bem logo em seguida que ele foi eleito, Geraldo Simões, foi governador da Bahia até depois, né? Olha que legal. Aí, mas a Saara é uma moto que eu teria hoje. E para uso diário, para andar todo dia, para viajar, para fazer tudo. Porque ela é uma moto que ela é extremamente versátil, que é uma característica que está sumindo um pouco de circulação, né? Porque o mercado hoje ele exige especificidade. Então as motos elas estão cada vez mais específicas para aquele tipo de uso, né? E a Saara não era isso. A Saara era uma moto que você podia trabalhar de segunda a sexta e viajar fim de semana. Tá certo. Aliás, só voltando para a RD 350, né? A minha RD 350 eu usava de segunda a sexta para trabalhar e fim de semana eu corria com ela. Não ia para Ilhéus, mas ia para o autódromo. Ia para o autódromo. Então eu posso confessar aqui que a Saara não faz parte do meu histórico. Porque que ano ela foi lançada? 91.
como eu falei, você eu trabalhei até 1990, fiz alguns freela na duas rodas até 92 e depois eu entrei na Motorpress. Na Motorpress eu me desliguei completamente das motos até, tinha a revista Carro e a Racing, até eu criar em 97 a motociclismo. Aí eu voltei com forte para as motos, mas nesse tempo eu andava de moto, eu tinha minhas motos, não sei o que, mas não estava mais por dentro do. Então a Saara chegou nessa época. Só que é o seguinte, eu tenho lá a minha oficina de moto, eu tinha mecânico, tinha ajudante, tinha tudo. E a gente tinha um ajudante que tinha uma Saara que era a moto de buscar e levar a peça, e tinha uma caixa atrás, não sei o que. Era a moto que era a evolução XL 250, 350, que era XL, e depois veio NX. NX realmente é a mais... como é que é a palavra que se usa hoje? Não, é a mais cheia de firula, né? Tinha a partida elétrica, era a mais bonitinha, não sei o que, mas é uma moto super versátil, que era a moto que a gente usava para comprar peça, para buscar não sei o que, e ela foi usada até desmanchar. E realmente, sem ter essa experiência em cima de uma Saara, eu andava de vez em quando naquela Saara, realmente o que ele falou tá certo, era a moto mais versátil que tinha para aquele momento, começo dos anos 90. E hoje andando nela, como é que foi? Hoje andando nela eu achei uma trailzinha urbana tranquila, como é hoje uma Bros, uma Crosser, uma Lander, mais ou menos no mesmo jeitão. Não tive muita surpresa com ela, né?